Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo por aqui, tá, gente? Gente, hoje o assunto de hoje é para falar a respeito de sentimentos, tá? Sentimentos são muito complexos, né? As emoções, elas são assim, elas vai e vêm. Muitas vezes por gatilhos, às vezes a gente escuta coisas que nos faz lembrar de uma época da nossa vida, nos dá uma saudade, nos traz uma certa dor. E eu tava parando para refletir que existe algumas dores que é só o tempo mesmo que se encarrega de curar, né? Não existe nada que a gente possa fazer para evitar alguns tipos de dor que a gente sente. E uma dessas dores é o luto, sabe? Eu vejo que o luto é assim uma dor que é difícil até a gente consolar, a gente saber o que fazer, a gente saber o que dizer, porque o luto faz parte de um ciclo, né? E é um ciclo que nenhum ser humano está preparado para receber, né? Uma notícia de que perdeu alguém e tudo mais. É assim, uma coisa que a gente não está preparado de fato. A gente vai se adaptando, né? Assim, aos dias, vê os dias passando e a gente vai pedindo para que Deus tire aquela dor do nosso coração, né? Mas somente realmente Deus, assim, gente. Eu fico pensando, é só Deus mesmo para tirar algumas dores do nosso coração em relação ao luto, né? O meu amado, infelizmente, ele perdeu o pai dele e ele sente muita saudade do pai. De vez em quando ele ainda tem alguns sonhos com o pai e vem aquela dor no coração dele, ele sente ansiedade. E eu posso dizer pra vocês, tá, gente? Isso me incomoda também. Eu também acabo ficando ansiosa, eu acabo também ficando preocupada, porque, embora eu não tenha passado por essa dor de perder uma pessoa tão próxima, assim, eu já perdi algumas pessoas próximas, né? Já perdi meus avós, algumas pessoas conhecidas, mas não uma pessoa tão próxima, né? Ao ponto de eu ter, assim, a ligação tão forte como essa questão do pai e da mãe. Eu acho que é uma ligação muito forte mesmo, pelo fato de ser uma pessoa que você convive, né? Que você tem mais contato mesmo de conversar e tudo mais. Até com os meus avós, eu também fiquei muito triste com a perda deles, mas não é a mesma coisa de um pai e de mãe que você tem ali todos os dias, né? E que você para pra pensar assim, nunca mais eu vou ter a presença dessa pessoa para eu conversar, nunca mais vou conseguir compartilhar meu dia a dia, né? E assim, ele tinha saído, né, da casa dele há pouco tempo, né? Então assim, ele morava com o pai dele, só foi ele sair de casa que o pai dele adoeceu e em pouco tempo faleceu. Então assim, o baque foi muito grande, né, dele pensar, meu Deus, só foi eu sair de casa que infelizmente meu pai se foi. Então, eu acho que passou muita coisa na cabeça dele assim, e eu imagino o quão doloroso deve ter sido para ele essa questão do luto, né? Então eu queria falar a respeito disso, né? Eu queria falar a respeito de sentimentos, eu queria falar a respeito de perdas, essas coisas, porque quando a gente para refletir a respeito de perdas, a gente fica pensando assim, então, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria coisas diferentes. Só que infelizmente a gente não pode, né? A gente não pode voltar no tempo e fazer coisas diferentes. Talvez, quando a gente perde alguém, a gente pensa assim, se fosse antigamente, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria valorizado mais essa pessoa, eu teria falado mais algumas coisas para ela, eu queria ter dito para ela o quanto ela significava para mim e tudo mais. E eu não tive essa oportunidade, né, de falar isso para essa pessoa. Então, assim, eu imagino que deve ser uma dor muito forte, né? E eu, assim, gente, eu tento consolar da forma que eu posso, mas eu sei que somente Deus pode consolar verdadeiramente alguém. E é até difícil a gente ter palavras para falar, né? Porque por mais que a gente se esforce, né, para conversar, para fazer com que a outra pessoa se sinta acolhida e amada, eu sei que eu não consigo totalmente, né, fazer isso. Eu não consigo fazer com que a pessoa se sinta totalmente amada da forma como Deus sabe, porque é só Deus mesmo, né? E eu tava até conversando com ele sobre isso, né, que eu tinha muitas dúvidas se eu conseguia aliviar um pouco o peso do coração dele, porque quando ele se sente pesado, angustiado, né, com ansiedade, eu também acabo sentindo isso. E muitas vezes, por eu sentir também o sentimento que ele está sentindo, às vezes eu não sei se eu estou sendo eficiente para consolar. Então, eu acho que quem está em volta também de uma pessoa que perdeu alguém também tem essa dúvida: será que eu estou sendo suficiente para consolar? Será que eu estou dizendo as palavras certas? Mas eu acredito, gente, que só a nossa presença, né? Só da gente estar ali do lado da pessoa, demonstrando que a gente entende o que ela está passando, demonstrando que os sentimentos dela são importantes, eu acho que já conta muito, né? Que foi inclusive o que ele disse pra mim. Eu fiquei muito aliviada quando eu soube, né? Quando ele disse assim, não, mas é de grande valia o fato de você estar demonstrando que se importa. Eu percebo o seu esforço de você demonstrar que se importa comigo, com o meu sentimento. E assim, eu fiquei muito aliviada, né? Por saber que eu estava sendo útil naquele momento, porque quando acontecem essas situações difíceis, né? Quando uma pessoa ela tá com saudade, chora, tá triste, muitas vezes eu fico sem saber o que fazer, né?
Eu vim de um ambiente em que, quando as pessoas choravam e tudo mais, tinha um certo acolhimento, mas não aquilo de abraçar, de saber falar algumas palavras certas e tudo mais. Era tipo assim, essa chorando, não fica assim não, bola pra frente e tal. Eu vim de um ambiente que é mais assim, né? Não é tão acolhedor assim ao ponto de saber quais palavras dizer, abraçar e ficar ali com a pessoa até a pessoa se sentir bem novamente, tá garantindo que a pessoa tá se sentindo bem. Não foi tão acolhedor dessa forma, sabe? Então, eu acho que quem teve uma criação assim, né, de não ter essa experiência, assim, de ser mais acolhedor, de estar num ambiente onde todo mundo se acolhe e tudo mais, dessa forma, né, acaba tendo uma dificuldade de saber fazer isso com outra pessoa, né. Eu não sei se alguém aqui também se identifica com isso que eu tô falando, né. De você querer muito que a outra pessoa se sinta bem, de você querer muito acolher a outra pessoa, mas você não saber como fazer isso, né, porque você talvez não foi ensinado dessa forma, né. Por isso que a gente precisa significar. A gente precisa saber o que fazer em relação ao outro, né? A gente precisa buscar a Deus, a gente precisa pedir a Deus, né? Deus me dê um direcionamento das palavras que eu tenho que dizer, né? E Deus, ele coloca as palavras na nossa boca do que a gente tem que fazer, né? Do que a gente tem que dizer para que a outra pessoa se sinta bem. Então, eu vejo que é só Deus mesmo, gente. Essa questão do luto, né? Eu já perdi pessoas, como eu disse a vocês, mas não pessoas tão próximas pra eu dizer que eu sei exatamente como é perder uma pessoa próxima, tipo um pai e uma mãe. Isso aí eu não sei dizer, porque os meus pais são vivos, graças a Deus, né? Mas eu sei que em breve a tendência é os meus pais irem primeiro do que eu, né? Então, eu sei que no futuro, né? Eu disse em breve, não, mas tá repreendido, né? Espero que demore muitos e muitos anos aí pra eu conhecer esse tipo de dor. Não quero, né? Assim, nenhum ser humano, na verdade, vamos ser sinceros, gente. Nenhum ser humano quer passar por isso, né? Eu acho que uma das piores dores é a questão do luto, porque só de você imaginar que você nunca mais vai ouvir a voz daquela pessoa, que você nunca mais vai ter um momento com ela, é de fato muito difícil, é de fato muito doloroso, né? Então eu espero que demore aí muitos e muitos anos para eu saber que tipo de dor é essa, né? Mas não é fácil, de fato eu sei que não é fácil, porque eu já perdi algumas pessoas, embora não sejam pessoas muito, muito próximas, mas que me causaram dor, sim, que me causaram desconforto, tristeza e tudo mais, e que não tem quem fique realmente confortável com essa situação, né? Principalmente quando é recente. Ele perdeu o pai dele faz 2 anos, eu acredito que faz 2 anos, ele perdeu em 2024. Não, faz um ano, né? Vai fazer 2 anos agora, em julho. E assim, tá recente, né? Porque, de acordo com a psicologia, é até um ano o luto. Porém, isso depende, gente. Essa questão do luto depende. Porque quando se fala de sentimentos, da mente humana, nada é certinho. Nada é 100% de certeza. Não existe resposta 100% quando se trata de sentimentos. Porque sentimentos são voláteis, né? Depende muito do temperamento de alguém, da personalidade, do tipo de ligação que você tem com a pessoa, né? Por exemplo, o pai e a mãe realmente é um luto mais difícil de processar por ser muito próximo. Então, depende de muitos fatores, né? Da pessoa conseguir processar aquele luto. E muita gente diz, né? Ah, o luto é até um ano, se passar disso, a pessoa tem que ter cuidado para não pegar uma depressão, uma coisa assim. Mas, gente, sentimentos não são simples, né? Não são simples de lidar. E quem perde é que precisa, com o tempo, ir ressignificando aquela perda, entendendo tudo o que aconteceu e ir seguindo em frente da maneira que dá, né? Da maneira que vai processando algumas coisas. Então, não adianta ninguém chegar para falar assim, ah, segue em frente, ah, e tudo mais, porque é muito fácil, né? Para quem não tá vivendo, realmente é muito fácil chegar com essas palavras, dizer para a pessoa simplesmente superar e acabou. Mas quem tá passando pela dor mesmo sabe o que é isso, né? Eu sei que nem se compara a dor do término de um relacionamento com o luto, mas eu vou dar só um exemplo aqui, né? Uma pessoa, quando ela termina um relacionamento, quem vê de fora vai dizer o seguinte, ah, bola pra frente, segue em frente. Tua vida não parou, né? Tua vida não parou, tu ainda tem a tua vida aí pra tu usufruir, então segue em frente e tudo mais. Como se fosse simples assim, né? Porque quem vê de fora não tá passando pela dor, não tá vivendo. Então, quando você não sente a dor, né, quando, como as pessoas costumam dizer, né, quando não é o seu calo que aperta, é muito fácil você ter receitas prontas para dizer o que o outro deve fazer. Mas quando é você que passa pela situação, aí as coisas é bem mais diferente, né? Então, se você conhece alguém, né, que está passando por um luto, por uma dor,
Acolha essa pessoa, converse com essa pessoa, mesmo que você nunca tenha passado por essa dor, né, de perder uma pessoa tão próxima, mas é difícil alguém nunca ter passado por isso, porque à medida que a gente vai envelhecendo, né, quanto mais tempo a gente tem na Terra, mais fácil a gente perder algumas pessoas que a gente conhece, né? Principalmente se você é o tipo de pessoa que conhece muita gente, né? Se você tem muitas pessoas que você conhece, se você é uma pessoa bastante sociável, né, que não tem só ali um grupo de pessoas, mas você realmente conhece pessoas. Quanto mais pessoas você conhece, mais chance você tem de perder uma pessoa conhecida, que você tem amor, né, que você tem consideração. E mais fácil é você, em algum momento, sentir essa dor. Mas se você ainda não sentiu, né, esse tipo de dor, acolha quem sente, sabe? Peça para que Deus coloque no seu coração as palavras certas, porque conta muito, né? Cada palavra que uma pessoa escuta, quando o coração dela sangra, ajuda bastante, sabe? Não a estancar aquele sangue que tá jorrando ali através da dor, mas dá uma certa aliviada, porque você sente que você não tá só. Então você sente que você pode desabafar com aquela pessoa, que você não tá sendo um peso para aquela pessoa. Porque muita gente que perde alguém, que quer desabafar, acaba pensando assim, se eu desabafar com essa pessoa, será que essa pessoa vai estar se sentindo bem comigo? Será que essa pessoa vai estar sentindo que eu estou sendo um peso? Porque eu estou sempre batendo na tecla. Às vezes quem perde alguém, né, que está passando pela fase do luto, acaba repetindo algumas histórias, repetindo coisas que passou. E às vezes quem está no luto pensa assim, eu estou sendo muito repetitivo, eu estou falando demais. Mas, gente, a cura ela vem através da fala. Quanto mais você fala sobre uma situação, mais o seu cérebro vai processando aquilo, mais o seu cérebro vai ressignificando algumas coisas e mais fácil você atinge a cura, entende? Então, muitas vezes você fica com algumas lembranças, fica com algumas dores e algumas coisas, algumas situações ficam martelando na sua mente, sabe? E você não vai conseguir digerir aquelas emoções enquanto você não falar sobre elas. Então, valorize, né? Quem está passando por um luto também valorize aquela pessoa que escuta você. Porque no mundo de hoje as pessoas não têm mais paciência para ouvir umas às outras, não têm mais empatia para entender uma das outras, né? No mundo ideal as pessoas escutariam mais umas às outras, ajudariam umas às outras, né? E é isso que o cristianismo prega, né? A gente ter solidariedade, a gente ter amor ao próximo, mas infelizmente nem todo mundo pratica isso. Então, assim, quem está passando por uma situação difícil, né? Agradeça pelo fato de você ter pessoas que te apoiam de verdade, porque infelizmente nem todo mundo que passa por um luto tem. E você, que é a pessoa, né, que está ali para consolar, cuidado para você não julgar os sentimentos de alguém, tá? Porque é muito fácil para quem está de fora chegar e dizer assim, supera, segue em frente, bola para frente e tudo mais. Só que a gente também tem que aprender a ver pela perspectiva da outra pessoa, sabe? E entender que existe um tempo para todas as coisas, né? Como diz na Bíblia, Eclesiastes, tempo de plantar, colher, de nascer, de falecer, né? Então, assim, na vida existe tempo para tudo, inclusive para alguém conseguir processar tudo o que um dia aconteceu, né? Vai chegar um momento que o luto ele vai processar, você vai ter que processar aquele luto. Aí, caso você realmente tenha dificuldade de processar esse luto, tenha passado muito tempo, assim, muitos anos, você não consegue processar, aí sim você precisa de uma ajuda psicológica, tá? E não deixe para depois essa ajuda psicológica. Na verdade, assim, é a minha opinião, tá? Eu acredito que todo mundo tá passando por um luto, tem sim buscar um psicólogo, porque o psicólogo ele estudou para isso, para entender suas emoções, para acolher, para te dar soluções, para fazer com que você ressignifique as coisas mais rápido, entendeu? Porque aquilo que você não ressignifica, aquela dor que você não supera, vai ficar num looping, sabe, na sua mente. O cérebro vai ficar naquele looping, voltando a cenas, voltando a memórias, e você nunca vai sentir paz, entendeu? De entender que um ciclo da vida, né, de alguém se foi. Que alguém se foi. E a gente precisa aceitar, por mais doloroso que seja, a gente precisa aceitar que as pessoas se vão. Que todos nós um dia nos vamos também. Então, assim, por mais difícil que seja, né, a gente precisa aceitar isso. E o psicólogo, ele tá ali para ajudar você nesse processo. E claro, e Deus, gente. Claro que eu tenho que falar de Deus aqui, né? Eu, como cristã, eu tenho que falar sobre isso. Você tem um relacionamento também com o Senhor, para você desabafar para Deus também aquilo que você sente, porque você sabe que com Deus você não vai ser julgado. Deus entende o que você está passando, seus sentimentos, né? Deus passou por muita coisa nessa terra, Jesus, né? Passou por muita coisa nessa terra, então Ele sabe o que você está passando. E também Ele nos criou, né, gente? Se Ele nos criou, Ele entende das nossas emoções. E Ele deseja, né, que a gente tenha esse relacionamento com Ele, de fato, para desabafar, dizer o que a gente está sentindo e tudo mais. Então, gente, eu espero que vocês reflitam sobre isso, né? Reflitam a respeito dessa questão do luto, porque é um assunto até delicado, né? De falar assim, essa questão do luto é um assunto delicado de falar, mas eu achei interessante, né? Achei pertinente trazer esse assunto aqui para vocês,
porque não é fácil, né? É uma dor que muita gente vai passar, né? Provavelmente todos nós, né, que estamos vivos, nós estamos aí sujeitos a passar pela questão do luto. E eu acredito que realmente é só Deus, né? Mas porque a gente, mesmo a gente sendo falhos, assim, para conseguir trazer um consolo para alguém, às vezes a gente consegue, porque Deus nos direciona, né? Eu acredito que quando Deus nos direciona a saber o que dizer, a gente consegue trazer um pouco de alívio no coração de alguém, né? Porque Deus, ele vai colocar as palavras certas, mas no fundo, gente, eu acredito que é o tempo juntado com o que você faz com o seu tempo, entendeu? Então, é o tempo passando, mas você fazendo algo a respeito disso, porque só o tempo passar não vai trazer a solução, a cura para um coração dolorido pelo luto. Mas eu acredito que é o processo, entendeu? Você buscar Deus, você buscar um psicólogo se você está tendo dificuldade de, de ter uma superação, assim, tudo mais. É isso, gente. Se vocês gostaram da reflexão do vídeo de hoje, deixa seu like. Se não deixaram no começo do vídeo, se inscreve no canal e ativa, gente, aí o sininho de notificações para que vocês recebam aí os próximos vídeos, tá bom? Um beijo.